Pô, agradecer a presença aqui do nutricionista que tá aqui com a gente hoje, Elimar Moura. Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço pelo convite. Super indicado pra nós. Muito bom. Foda, fico muito feliz. E o que você falou tem todo sentido. Na verdade, nós da área de saúde, vários outros profissionais pelo mundo afora, no Brasil temos vários, fazem isso aqui de forma gratuita. Sim. E conhecimento, ele tem um valor muito grande. Só que depende do que a pessoa aceita ou não aquilo. E você falou uma coisa interessante sobre verdades. Tanto é que hoje na área de saúde, principalmente na nutrição, nós estamos vivenciando, infelizmente, alguns profissionais que não têm coragem de falar a verdade. Sim. O paciente chega cheio de problemas, uma alimentação totalmente inadequada, ele bate na mesa, não pode continuar fazendo isso, às vezes até acrescenta mais coisas que não poderia fazer parte da vida daquela pessoa, não por questões estéticas, mas sim por questão da saúde daquele paciente que está sendo minada, está sendo jogado fora. Ou seja, às vezes para ganhar um cliente, deixa a pessoa continuar bebendo o tanto que ele quiser, comendo um monte de coisas erradas que está prejudicando a parte metabólica, porque não tem coragem de falar a verdade. Isso deturpa a profissão, porque na verdade tem horas que infelizmente a gente vai se indispor com a pessoa porque ela está num caminho errado. É muito bom quando tem um feedback depois, sei lá, de 6 meses, 1 ano, a pessoa chegar para você, meu irmão, valeu. Num primeiro momento, muitas coisas que você me falou ali, que você mudou na minha vida, eu achei ruim. Mas hoje eu entendo e vejo que eu tenho uma saúde muito melhor do que a que eu tinha. E dentro do que você falou de apedrejar, por coincidência, né? Parece que tava. Como se diz. Você achou que era introdução? Não, mas deve ter algum combinado aí, né? Essa semana eu fiz uma publicação que foi um recorte de uma palestra que eu estava ministrando, inclusive foi na Polícia Militar, lá de Uberlândia. Eu fiz um recortezinho e falando sobre o famoso treino fofo, né? Porque como eu lido com a área de nutrição esportiva, também faço faculdade de educação física e já treino só 30 anos. Então a gente tem uma experiência com isso, a gente sabe que treinamento ou você vai ou você não vai. Mas o que é treino fofo? Treino fofo é aquele treino de faz de conta. É aquele treino que a pessoa vai para academia e fica mexendo no celular. É aquele treino que ele faz o mesmo há 1 ano, com a mesma carga, com a mesma intensidade, com o mesmo volume. Ele vai por ir. Passa a catraca pra dentro e quer ter resultados. Esse é um dos motivos de muita gente também tacar pedra. Falar, não, academia não funciona, treinamento não funciona, dieta não funciona. Porque ele faz mais ou menos. Quantas pessoas vocês não conhecem que fica ali tentando passar no vestibular, numa prova de um concurso público e não passa? Porque ele estuda fofo. Ele estuda mais ou menos. Então, o mais ou menos também tem resultado mais ou menos. Não dá pra ser medíocre a hora que você quer resultado, né, cara? E é isso que é bacana, porque o corpo também é muito inteligente. Nós temos um sistema metabólico chamado set point, que chama ponto de cruzamento. Ou seja, à medida que você vai treinando, seu corpo vai acostumando com aquele estímulo. Converso muito com meus amigos personagens e eles também falam isso pra mim, que tem aluno que o professor quer mudar a rotina de treino, quer melhorar, e a pessoa não quer, ele tá acostumado com aquele treininho, vamos dizer assim, um linguajar nosso, meia boca. Isso é o treino fofo. E eu fiz essa publicação e como você disse, uma pessoa entrou lá e falou, isso é balela. Isso é só mais um na internet, mas a pessoa não conhece a nossa história. Ele não entra no Instagram para ver uma publicação dessa que já passou de 20 mil visualizações, mais de 500 compartilhamentos. Então, peraí, será que eu tô falando bobagem? Porque pessoas inteligentes pegam aquilo como verdade. Olha aqui, fulano, olha o que essa pessoa tá falando. Então, apedrejar é muito fácil. Se vocês fizerem uma regressão bíblica, Jesus sofreu com isso demais. Teve uma ocasião que a pessoa falou assim, pode vir coisa boa da Galileia? Porque Jesus era da Galileia, como se fosse uma cidadezinha pequenininha, insignificante. Ou seja, as pessoas tacam pedra sem conhecer a história. E isso acontece nas mais diversas áreas. Vocês trazem pessoas diferentes aqui, tá falando uma verdade, mas a pessoa não quer acatar. Cara, e você falou um negócio perfeito agora. Tipo assim, 20 mil visualizações, 500 compartilhamentos. Cara, eu tenho certeza que o Robertinho tá falando, eu sei do que ele tá falando, eu entendi. Você sabe da história. Mas ele tá falando de um corte, cara, de 80 milhões de visualização. Tem lógica. Um corte de 80 milhões de visualização, ele não foi visto por Araguari, ele foi visto no Brasil. E no mundo, né? No mundo. 80 milhões de visualização. Agora eu vou te falar um negócio, você compartilha mentira? Não compartilha, cara. Não tem como. O cara compartilha quando ele vê e fala assim, é isso daqui mesmo. E aí ele pega e vai e compartilha. Esse mesmo corte, em um dia, ele teve 8 mil comentários de pessoas falando assim, isso já aconteceu comigo, eu já vivi isso. Foi uma denúncia. O cara fez uma denúncia, mano. Fez uma denúncia séria. Né? E aí os caras querem diminuir o cara. Mas não dá. Mas essa é a estratégia. Só pra vocês terem uma noção, pra
essa estrutura que está pronta demorou muito tempo. Se nós acionarmos um cronômetro aqui, em 10 minutos vocês conseguem destruir muita coisa aqui dentro. Então é muito rápido, né? É muito rápido para a pessoa destruir alguém. Cara, né? Você me falou aí de que quando você vai... Várias pessoas não estão prontas, porque você tem que mudar, às vezes, o mindset da pessoa, você tem que mudar a alimentação, ela vai sofrer um pouco... E as pessoas, na verdade, elas não estão prontas para ouvir uma verdade aqui ainda. Elas querem que você engane elas, na maioria das vezes. Sabe uma coisa que acontece muito na minha área? Por exemplo, eu não estou criticando. Eu estou falando uma realidade. Não. Muitos profissionais não aprofundam numa coisa que eu valorizo muito, que é a avaliação física. E a avaliação física, ela não tem como mentir. Eu não estou falando avaliação física com aquilo que é o tradicional. Que eu até uso. É muito bom, inclusive eu uso, mas já existem coisas muito mais modernas. Quando você faz, por exemplo, uma ultrassom, igual eu uso no consultório, a ultrassom ela mostra no meio das fibras um tipo de gordura que nós chamamos de gordura ectópica. A gordura chamada ectópica, ela está num local onde ela não deveria estar em demasia. Você que disse para mim que gosta de uma carne, quando você pega, por exemplo, uma picanha, um contrafilé marmorizado, que começa a ter gordura no meio da fibra, não é uma carne mais macia, mas isso tem que acontecer com o boi, com o ser humano não. E acontece, porque a mudança no padrão alimentar do animal faz ele ficar daquela forma. E até o valor agregado dessa carne é mais cara. Mas o ser humano não. Então, quando a pessoa tem uma ingestão muito alta de carboidratos simples, associado também a gorduras ruins, essa gordura não fica só debaixo da pele, que nós chamamos de subcutânea. Ela também entra no meio das fibras. Então, essa pessoa, às vezes, tem um volume grande. Isso acontece muito com mulher, aquela coxa enorme. Mas na hora que você passa uma ultrassom, todas as fibras estão impregnadas. Eu não preciso falar nada. Isso é uma verdade. Sim. Você me entende? Eu dei um giro, mas eu voltei para a mesma coisa que nós estamos falando. Quando a pessoa bate o olho na ultrassom, eu posso fazer 10 vezes, vai dar o mesmo resultado. Eu mostro para ela, falo assim, olha, esse excesso de refrigerante, esse excesso de pão, tem gente que come 3, 4 pães no café da manhã, macarrão, arroz, 10 horas da noite. Então essa dieta tem o tempo todo uma carga muito alta de carboidrato. E uma coisa interessante que eu gosto de explicar é que o alimento, ele não tem só o papel de matar a sua fome. Dali pra frente ele interfere em hormônios. E um hormônio que fica muito alto para quem tem esse consumo exagerado de carboidrato chama-se insulina. E a insulina é um hormônio adipogênico. Ou seja, ele estimula a síntese de gordura. Ele é necessário? Sim, até um certo nível. Até um certo nível, o papel da insulina é jogar esses carboidratos, essa glicose, para dentro da célula muscular para formar uma coisa chamada glicogênio. Até aí tudo bem. E também ajuda a jogar alguns aminoácidos para dentro da célula. Passou daí, ele começa a jogar para o tecido adiposo e no meio das fibras. Então, quando eu mostro isso, ou quando eu faço, por exemplo, uma abordagem, existe um outro equipamento que eu uso lá chamado BodyD, que ele faz uma análise 3D. Uma coisa é você ver na frente do espelho o seu corpo, outra coisa é você ver em 3D. Então isso assusta. Ele é um escaneamento 3D, então dá para ver pelo seu smartphone a sua imagem em 3D girando. Não tem nada a ver com aquela balança de bioimpedância. Também usa a bioimpedância. A bioimpedância ela serve principalmente para fazer o que a gente chama de desmembrar. Eu consigo desmembrar o seu peso. Por exemplo, tem gente que chega para mim, nossa, Elimar, não tive resultado. Eu falo, calma. Às vezes a pessoa está com o mesmo peso ou teve uma variação muito pequena e ele acha que não teve resultado. Quando você vai fazer a análise com a bioimpedância, ela separa o que é que você tem de água, massa óssea, gordura, massa muscular. Então, de repente, o peso da pessoa está estável. Depois de 3 meses, por exemplo, de tratamento, 4 meses. Mas o que houve ali? Ela conseguiu baixar... Interno, uma troca de gordura por massa magra. Muito bom, é isso. Isso é desejável. Lembra que nós são várias ferramentas, então... E a ferramenta é uma forma de você falar a verdade. E agora... O BodyD estava falando, ele dá um scanner da pessoa? Ele faz, é como se você, por exemplo, vou escanear esse copo, né? Uma coisa, você vai ver esse copo em 3D. Então você começa a ver áreas que você não consegue ver com tanta precisão se você vê só no espelho, por exemplo. Então isso é uma verdade. Quer um outro exemplo? A própria fita métrica, que é um equipamento antigo, eu não abro mão de usar. Só para você ter uma noção, a circunferência de uma mulher, ela tem que estar na casa de 80. Tá? A de um homem, 88. Isso é o normal, o ideal. A circunferência estaria ali no quadril? Do abdômen. É a maior circunferência da região do abdômen. Então você pega, algumas pessoas infelizmente acumulam gordura nos flancos e você pega em cima do umbigo. Então 80 e o homem 88, isso é o limite. Você pega o número 14 e soma nos dois. Então, se somar 80 com 14 dá 94. Então, esse seria o limite para a mulher. Acima de 94, essa mulher já está obesa. De 80 a 94, ela está com sobrepeso. Depois nós vamos falar um pouco sobre o que é esse sobrepeso. E o homem é a mesma coisa. De 88? De 88 a 102, ele está com sobrepeso. De 102 para frente, ele está obeso. E qual é essa obesidade? A obesidade na forma de maçã,
que é a mais perigosa. Porque uma coisa é a pessoa acumular gordura no quadril, como é o caso da mulher, que é o formato pera. Agora, essa gordura que nós estamos vendo tanto homem como mulher acumular na região central é principalmente uma gordura chamada gordura visceral. É a que mata. Muito bom, porque na verdade ela é como se fosse um ímã. Um ímã para quê? Coisas boas? Não, só coisas ruins. Então ela aumenta uma coisa chamada resistência insulínica, ou seja, a sua insulina não funciona bem, esse pâncreas começa a trabalhar de forma demasiada e tudo em nós tem fim. Nós temos uma vida útil. Hoje você pega um smartphone, chega uma hora que ele vai começar a travar, vai começar a não ter a mesma velocidade, chegou a hora de você trocar. Um carro, você tem que retificar um motor e vai. Então, conforme o jeito que você usa esse pâncreas, ele entra em falência. Por coincidência, hoje, eu avaliei um paciente, tá obeso, infelizmente, e geralmente quando eu percebo que a pessoa está com resistência insulínica... Desculpa te cortar, mas obeso ou obesidade mórbida? Tem diferença ou é a mesma coisa? A mórbida é quando a pessoa tem um peso extremamente exagerado. E esse peso, parte dele é só gordura. Porque a obesidade, olha que interessante sua pergunta, a pessoa não precisa ser muito pesada para ser obesa. Existem pessoas que com 80 quilos já são obesas. Por quê? Ele tem uma desproporção na quantidade de massa muscular em comparação com a gordura. Então, não necessariamente a pessoa precisa ser muito pesada. Eu canso de ver pessoas lá que são teoricamente leves, mas quando eu faço uma avaliação, ela tem 40% de gordura corporal. Boa parte do nosso peso é água. E um restante é massa muscular e uma carga menor de minerais. Então, se essa pessoa já tem 40% só de gordura, o que sobra? E essa pessoa é obesa. E às vezes com 80, 70 quilos. Mas olhando assim visualmente, ela não aparenta. Não aparenta. É o famoso falso magro ou falsa magra. Nossa. Será que eu sou esse negócio, mano? Será que eu sou esse falso aí? Nós não estamos falando de verdades, mitos e verdades. Então, essa é uma verdade. A avaliação física, ela serve para isso. Mas você sabe